Tome sua Bíblia, irmão, por gentileza. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Bem, hoje nós vamos falar sobre o real sentido do Natal, o real significado do Natal. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Amém. Eu pensei que Giovanni ia cantar aquele louvor, né? Já é Natal na líder. Irmão, quando começa a tocar isso na televisão, já é Natal na líder, eu sei que o final do ano chegou. Mas a líder está apelando, né? Em outubro ele já tá soltando. Capítulo 2, Evangelho segundo Lucas, diz assim: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, do imperador da época, né? Convocando toda a população do império para ressarciar-se. É isso mesmo, né? É um censo que havia naquela época lá. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixando e o deixando numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova, ou evangelho, né? A palavra grega aí nesse boa nova é evangelho, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Pessoal, acho que isso aqui era um coral, né, de anjos cantando, assim, um coral de anjos com um monte de harpinha. Esse grupo de anjos aqui era o grupo de exército dentre os anjos do céu. Por isso que ele usa a palavra milícia. Não sei se está escrito isso aí na sua versão, né? Milícia celestial, eram os exércitos celestiais que estavam louvando a Deus naquele momento. Versículo 14, o que eles diziam? Glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, no céu, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram, porém, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Li muito, mas vou falar pouco. Prometo ser bem breve aqui, bem direto. Como eu disse, cara, o capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, pelo menos esse princípio que nós lemos aqui, vai falar sobre o verdadeiro significado do Natal para nós, o povo de Deus, né? O nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E já me permita lhe adiantar que isso não quer dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, tá bom? Ninguém sabe qual foi o dia exato que Jesus nasceu. Na verdade, as bases do Natal como nós conhecemos hoje são todas pagãs, festas pagãs que eram celebradas por diversos povos naquela época. O sol era adorado como um deus,
na cultura romana, o Sol era chamado de Saturno. Uma série de questões, falei para o Giovanni hoje de manhã, que nós demos mole, né? Nós poderíamos ter preparado um estudo só sobre isso, mas como a gente está no início de tudo, para o próximo ano, para a glória de Deus, tudo vai ser melhor organizado, né? Mas, tratando desse aspecto, dessa questão de que para nós, o povo de Deus, o povo cristão, o Natal fala sobre o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu queria fazer uma análise bem rápida sobre o que nós lemos aqui esta manhã, juntinho com você, tá bom? Já deixa eu comer logo um pedaço aqui do texto, do versículo 1 ao versículo 7, o texto fala para nós sobre o que nós estudamos aqui hoje pela manhã, nosso estudo, né? Hoje Giovanni falou sobre a providência de Deus, o meio pelo qual Deus conduz todas as coisas, o meio pelo qual Deus rege todas as coisas, o meio pelo qual Deus governa tudo e todos. Segundo o que nós lemos, o imperador da época, César Augusto, ele decretou um censo, era uma espécie de censo que havia naquela época, tudo visando tributação, para que os tributos fossem feitos da melhor maneira possível, o império não perdesse nada. Geralmente eles convocavam esses censos aqui e as pessoas tinham que sair de todo o canto do mundo para ir até a sua própria cidade, chegar lá na sua cidade, se alistar como a gente faz hoje nas Forças Armadas. Você se alistava lá, junto com a sua família, a fim de que o império soubesse a quantidade de famílias que existiam dentro do império, né? Só que o que o imperador não sabia era que era, por trás daquilo ali, o próprio Deus, conduzindo a história para que a vontade dele fosse estabelecida. José, da linhagem de Davi, tinha que voltar até Belém, tinha que ir para a cidade, que segundo a profecia, Miqueias capítulo 5, se não me engano, Miqueias capítulo 5, segundo a profecia, era onde o Messias haveria de nascer. E por causa desse censo aqui, Maria e José, José e Maria grávida, voltam para Belém, para a cidade de Davi, e ela dá a luz lá. Dá a luz lá, não encontra lugar nas hospedarias. A gente já viu muito desenho, né, de criança, que José vai batendo de porta em porta, os caras vão fechando a porta na cara de José, aquele negócio todo. Eu não sei se foi bem daquele jeito ali não, né? O que eu sei é que, segundo o relato, é bem provável que Jesus tenha nascido num lugar onde ficavam animais, geralmente eram feitos nas grutas naquela época, e colocado numa manjedoura, né? O que seria para nós hoje uma espécie de coxo, onde os animais se alimentavam. É o que o capítulo 2, versículo 1 ao 7 diz para nós aqui. Mas o nosso foco aqui, em especial, está na segunda parte do que nós lemos aqui, a partir do versículo 8. A Bíblia mostra para nós um anjo do Senhor, aparecendo a alguns pastores num campo perto de onde Jesus nasceu. Redobre a sua atenção aqui, por favor. Isso aqui parece que é irrelevante, não tem muita importância, mas tem sim. Tem sim porque esses anjos aqui, ou o anjo em primeiro lugar que apareceu, ele poderia aparecer para qualquer pessoa, inclusive no palácio do rei Herodes daquela época. Só que ele apareceu para uma classe de pessoas que era extremamente desprezada na época, que o ofício não tinha muita relevância, pelo contrário. O ofício pastoral daquela época era visto com desprezo. Você lembra um pouquinho da história de Davi? Que todos os irmãos dele, que participavam do exército de Saul, que tinham proeminência na família, estavam dentro de casa quando o profeta Samuel chegou lá. E quando todos foram passando e Deus foi reprovando todo mundo, o desprezado, o que segundo o próprio Jessé era o menor da casa, estava fazendo o quê? Está no campo, cuidando do nosso rebanho. Quando Davi chega lá no campo de batalha, na situação com Golias, o irmão mais velho dele diz: onde você deixou aquelas poucas ovelhas que estavam sob seus cuidados? Desprezando, mostrando que o ofício pastoral não era algo tão relevante assim. E foi para esse tipo de gente que Deus enviou um anjo para pregar que o Salvador havia chegado. Sabe?
só Lucas e Mateus falam sobre o nascimento de Jesus, e se você olhar para o relato de Mateus, você vai ver que Deus estava fazendo de tudo para não passar pelo palácio de Herodes. Os 3 magos do Oriente chegaram lá, falaram sobre o nascimento do Messias, falaram sobre a estrela que guiou eles até ali. Herodes, querendo acabar com a vida de Jesus, diz assim, vai lá ver onde ele está, depois vocês voltam aqui e me informam com precisão onde ele está, que eu quero lá adorá-lo. Depois que os magos adoram Jesus e entregam seus presentes, a Bíblia diz que o próprio Deus falou para os magos, não vão lá no palácio de Herodes, vão embora por outro caminho, porque eu não quero que essa mensagem chegue lá. Eu não faço questão de que alguém como Herodes receba essa mensagem, que é para aqueles a quem eu escolhi. Aqui se cumpre a palavra, irmão, de que Deus escolheu as coisas loucas, pobres, e você fica pensando assim, ai meu Deus, eu sou tão desprezado, eu estou numa situação tão ruim, cheio de boleto para pagar. Cara, você sabe quantas pessoas nesse mundo têm o privilégio de ouvir o Evangelho como você ouve? Você sabe quantas pessoas colocaram em torno de si cercas de ouro e o Evangelho não consegue atravessar essas cercas? Quantas pessoas têm o seu coração blindado, endurecido por causa das coisas dessa vida, como Herodes daquela época, que nem queria saber de concorrência ao trono dele. E elas não têm acesso às verdades que você tem ouvido? Se eu pudesse dizer que dentro desse contexto tem um povo que é agraciado, favorecido, beneficiado, são esses pastores aqui. Que socialmente, culturalmente eram desprezados, mas aprove a Deus enviar a eles a mensagem que todo homem deveria ansiar por receber. O Salvador nasceu. Sabe? Deus não está muito preocupado com o local onde você mora, com o seu status social, com a sua atividade, se você é o cara da reciclagem ou se você é um empresário de sucesso. A grande questão é, Deus sabe onde o Evangelho vai entrar e achar morada, guarita, onde a palavra, a verdade sobre a necessidade de salvação vai chegar. E ele envia o anjo lá, naquele curral sujo, fedorento, onde aqueles homens estavam passando a noite ali, e o anjo prega para um povo que ninguém queria nem chegar perto. Isso é maravilhoso. Deus se preocupa de fato com aqueles que escolheu para receberem a mensagem e se converterem ao Salvador. E qual é a mensagem? Vamos lá para o conteúdo da mensagem. Versículo 10 diz assim: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, né? Como eu já disse, esse boas novas aí é evangelho, a palavra que está aí é evangelho. O anjo pregando o evangelho para os pastores, de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Vamos parar aqui no Salvador, em primeiro lugar. O que nasceu aqui, irmão? Você pode dizer o Salvador? Digo Salvador. O Salvador. É isso que nasceu. É isso que nasceu. Nasceu o Salvador. Não nasceu um parceiro para a sua empresa. Um pagador de dívida. Um arrumador de namorado, né? Às vezes eu fico pensando que Jesus é o Hit. Quem já viu o filme do Hit? O pessoal só vem para a igreja por causa de mulher e de homem. Não foi esse cara que nasceu. Quem nasceu foi o Salvador. E por que isso aqui tem que ser enfatizado e falado como nunca? Porque esse aspecto aqui, que é o principal da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, se perdeu. Hoje Jesus não é visto mais como Salvador da alma dos homens. Hoje ele parece um mordomo que faz caprichos de cada um de nós. Põe pra gente, Giovanni, por gentileza, Mateus, capítulo 1, versículo 22. Mateus, capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse... Perdão, calma aí. Perdão. 21.
ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Salvador. O significado do nome de Jesus é Salvador, né? É a palavra grega para a hebraica Josué, que significa o Senhor salva, ou aquele que salva. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, e é isso que Jesus é, um Salvador. E por que Ele é um Salvador? Põe para a gente, Giovanni, Isaías 53, versículo 6, por gentileza. Quem acompanhou a série aqui, pregada pelo Alex, sabe exatamente do que se trata Isaías 53. Uma das profecias mais extraordinárias sobre a obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que ele diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que todos os homens estavam perdidos, nós estávamos perdidos, e Cristo Jesus veio com essa função de salvar aquilo que se perdeu. Eu vou falar um negócio que você não vai gostar. Eu vou falar. Cara, não importa quais qualidades você tenha. Fora de Cristo Jesus, você é só um pobre, miserável, pecador perdido, condenado ao inferno. Mais nada. Mas não sou maneiro. Você é maneiro, pobre, pecador, miserável, perdido. Wesley, eu sou bonito. Você é bonito, pobre, pecador, miserável e perdido. Um dia eu estava pensando muito sobre salvação e sobre juízo de Deus, e me ocorreu algo terrível. Sabe o que enganou aquele povo que não entrou na arca com Noé? O que enganou aquele povo? Os dias de sol. Porque qual era a pregação de Noé? Vai cair uma chuva terrível. Vai cair um dilúvio, vai cair um dilúvio, vai cair um dilúvio. O pessoal acordava pela manhã, os pássaros cantavam. Não tinha uma nuvem no céu, o sol dando moca, rachando. E o cara falava assim, como que essa pregação faz sentido se o sol está a pino? Cada dia de sol endurecia mais o coração de quem escutava que um dilúvio estava chegando. E sabe por que muita gente não dá valor à pregação do evangelho? Porque eles têm dinheiro na conta. Porque chega final de semana e eles saem para comer nos melhores restaurantes. Porque eles têm dinheiro para comprar roupa que querem, eles trocam de carro todo ano, eles vão, me veem, fazem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que tudo isso vai ser consumido, passarão céus e terra. Mas a palavra que diz que Deus há de voltar em juízo para condenar os pecadores, mas para salvar um povo, essa palavra não passará. Então a gente precisa entender por que Jesus é Salvador, porque ele está perdido. Não era duro, não. Duro você pode estar, como não pode estar, mas perdido, com certeza. Não era doente, não. Doente você pode estar, como não pode estar, mas perdido, doente, o saudável, está todo mundo. E Deus, por bondade e misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, enviou o seu próprio Filho, a nossa semelhança, irmão. A semelhança de carne. Ele encarnou, ele veio entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. E muita gente nem sabe por que Jesus precisou encarnar. Como eu disse que vou terminar cedo, eu não vou entrar em detalhes. Mas se eu pudesse simplificar aqui para você, para te dizer por que Jesus veio em carne, eu diria que ele colocou a nossa camisa para jogar no nosso time. E ganhar a partida por nós. É isso que ele fez. Hebreus capítulo 2 diz que ele precisou se fazer participante da carne para salvar aqueles que eram participantes de carne e sangue. Ele é o representante da humanidade diante do justo juiz de toda a terra. É como se ele tivesse chegado lá diante de Deus e falado assim, ó, eu assumi a bronca, coloquei a bola embaixo do braço, ganhei a partida e agora esse time aqui todo está junto comigo no pódio. Por isso que ele precisou encarnar. Ele veio aqui, para quê? Para salvar o campeonato que estava perdido. Colocou a camisa do nosso time e ele entrou do nosso lado. Por isso que é Emanuel, Deus conosco. Ele veio aqui para salvar a vida de cada um de nós. Ele é o salvador das nossas vidas. Não é o pagador das nossas contas, não é o cara que resolve nossos problemas sentimentais e emocionais. Ele não é o cara que cura os doentes apenas. Ele é o salvador da vida de cada um de nós. Amém?
Vamos continuar lá, Giovanni? E aí você pensa assim, não, pô, ele é o Salvador, né? Mas que Salvador é esse? Ele diz lá, que Salvador é esse? O Cristo. E por que isso aqui é importante? Porque se eu falar que ele é só o Salvador, você vai atribuir ao aspecto da salvação, ou do ato de salvar em Cristo Jesus, o que você quiser. Né? O Salvador, como eu disse, das minhas finanças, das minhas emoções, da minha saúde, mas ele não é o médico, ele não é o cara que empresta dinheiro, ele é o Cristo. A palavra Cristo aí é equivalente no grego para Messias, né? Ou seja, o esperado. Desde que Deus lá no Éden prometeu alguém que pisaria na cabeça da serpente, o Messias, o Cristo, o esperado, estava sendo esperado. Sabe? E todo mundo sabia que ele viria. Não era para nenhuma outra coisa, senão para salvar o povo que se perdeu ao longo do tempo, que se perdeu em Adão. Muita gente confundia, achava que ele veio salvar os israelitas do Império de Roma, achava que ele veio tirar o povo da opressão dos romanos, mas muita gente sabia que o Cristo era aquele que veio salvar os homens dos seus pecados. Põe para a gente João capítulo 4, versículo 25, por gentileza. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Esse povo estava esperando redenção. E era samaritano, você deve conhecer a história dos samaritanos, separados do povo de Deus por causa de um fato histórico. Mas tinha um povo esperando esse Messias, o Cristo. Aquele que viria para salvar o povo das suas mazelas, viria para salvar o povo dos seus pecados, viria para redimir um povo para si. Não precisa abrir não, mas o pai de Noé, quando a mãe de Noé ficou grávida dele, o pai de Noé lembrou que eles estavam esperando o homem, e o pai de Noé olhou para a barriga da mãe dele e falou assim, ó, esse cara aí vai ser aquele que há de nos livrar de todas as nossas aflições e fadigas. O pai de Noé estava falando dos efeitos da queda. Ele sabia, era uma geração próxima do Éden ali, e ele sabia que Deus amaldiçoou a terra, ele sabia que as mazelas na vida humana eram oriundas da queda, e na cabeça do pai de Noé, aquele ali seria esse aqui. Então, ao longo da história, olha para mim aqui, ao longo da história, sempre teve um povo esperando o Cristo. Sempre teve um povo esperando o Messias, o enviado, aquele que Deus haveria de enviar para salvar um povo para si. Então ele é o Salvador, mas não é qualquer Salvador, ele é aquele Salvador. Amém? Ele não é o Messias que está sentado na cadeira mais alta da nossa nação hoje, né? Um dia eu estava conversando sobre política com um senhor de idade, né? E ele falou assim para mim, ele falou, Wesley, ao longo da história da política no Brasil, sempre foi assim. Quando a gente se via lesado por um lado, quando a gente se via prejudicado por um lado e aparecia outro lado, um contraponto, alguém que nos daria solução para os nossos problemas, todo mundo virava para cá e achava que esse aqui seria o salvador da nossa pátria. Sempre foi assim. Sabe, a gente sempre fica esperando alguém chegar e resolver os nossos problemas. O cara que está no poder foi visto como Messias por muita gente. O Lula, quando apareceu para a política, foi visto como representante dos pobres, fracos e oprimidos. Sabe, a gente costuma colocar sobre os homens esse título de Cristo, esse título de Messias, esperado. O cara vai vir, vai resolver todos os nossos problemas. Mas deixa eu te falar, cara, ele nasceu há 2000 anos atrás. E diz a palavra de Deus que o reino dele, o reino desse aqui, será baseado em paz e justiça. Só esse aqui. Então entenda uma coisa, ele é o Salvador, mas ele não é qualquer Salvador. Não é o Salvador de qualquer coisa, é o Salvador que toda a humanidade estava esperando, é o Messias enviado, é o Cristo de Deus. Amém? E não só isso, ele não é só Salvador, não é só o Cristo, mas ele é Senhor.
E a palavra Senhor ali é a palavra grega para o nome pactual de Deus, o Yahvé, né? Rápido assim para a gente resumir. Ele está falando que ele é o próprio Deus. Então o que o anjo está pregando para esses pastores? O Salvador chegou, não é qualquer Salvador, é o Cristo, é o Messias esperado, é aquele que vocês esperavam, e mais do que isso, é o próprio Deus, é o Senhor. É esse que nasceu. Ah, mas está numa manjedoura, onde os animais comem, se alimentam, não tinha lugar para ele num lugar decente. Quem falou que ele veio para isso? Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Ele não veio aqui para ser honrado. Ele veio aqui para salvar um povo para si. Ele veio aqui para que nós, o povo que estávamos perdidos em nossos pecados, caminhando a passos largos para a perdição, víssemos a luz na pessoa dele. Esse é o Cristo Jesus, o nosso Senhor, o próprio Deus encarnado. É disso que o anjo está falando. E aí, ele continua no versículo 12. Põe para a gente, Giovanni, por gentileza, o versículo 12. Isso aqui é importante para nós como igreja, olha só. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Põe agora o 16 para a gente, por gentileza, Giovanni. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Olha que coisa terrível. O anjo diz para os pastores, nasceu o Salvador, aquele que vocês estavam esperando, Cristo, o Messias, o enviado, que também é Deus, o Senhor, né? E para vocês saberem que é Ele próprio, vocês vão sair daqui e vocês vão encontrar Ele deitado numa manjedoura. No versículo 12, ele dá informação sobre como eles encontrariam Cristo. Beleza? No versículo 16, quando eles chegam lá, eles encontram exatamente o que o anjo disse. E isso é triste. Sabe por quê? Porque lá fora a gente faz o papel do anjo. Lá fora a gente prega que tem um Cristo aqui no nosso meio. E onde que está o grande problema? É que a gente diz que ele vai estar de um jeito e as pessoas vão encontrar ele de um jeito. E quando elas vêm conferir, ele não está do jeito que a gente disse que estaria. Como que eles tiveram certeza que aquele ali era o Cristo? Porque ele estava de acordo com a mensagem que o povo, o que o anjo passou. E hoje em dia, dentro dos lugares que se chamam igreja, o Cristo que a gente prega não está lá do jeito que a gente prega. Ele não está no meio da nossa comunhão, ele não está no meio da nossa fraternidade, ele não está no meio do nosso serviço, ele não está no meio do nosso zelo. O pessoal ouve a pregação do Evangelho e quando tem Evangelho, a gente diz que aqui tem um povo diferente, porque esse Cristo nos libertou e nos transformou, e quando o cara senta aqui dentro, ele fala, não é o Cristo que pregaram para mim, não. Vocês disseram que ele estaria desse jeitinho aqui, eu vim conferir, mas cadê? Vocês falaram para mim que é desse jeito que funciona, mas eu não estou vendo funcionar desse jeito. Sabe? Só que o anjo tinha convicção. Tinha certeza de que do jeito que ele falou que Cristo seria encontrado e foi encontrado daquele jeito. E infelizmente nos dias de hoje, o que nós temos vivido está em desacordo com a nossa mensagem. Cristo não está na manjedoura que a gente disse que está. Sabe? E sabe o que é uma coisa linda? Eu li esses dias, não lembro quem falou. Mas não adianta nada Cristo ter nascido na manjedoura e não ter nascido no coração de cada um de nós. É lindo no presépio, né? Não é maneiro? Bonito? Tal. Só que, cara, a gente se gaba de ser detentor dessa mensagem, dessa tradição e tal. Aí, o povo vem lá de fora para conhecer esse Cristo que a gente prega no Natal e não... Sabe, está passando longe. Ele não está nas nossas atitudes, não está na nossa procedência, não está na maneira como a gente se porta, não está nas nossas atividades. Está muito difícil do povo ver o Cristo que está na nossa mensagem. E por isso é de suma importância, irmão, nós vivermos exatamente de acordo com a mensagem que nós pregamos. A fim de que quando aqueles que recebem a mensagem virem aqui conferir, eles encontrem Cristo na manjedoura que nós dissemos que ele estaria. Entendeu? Você compreendeu que o Cristo precisa estar do jeito que está na mensagem,
para que as pessoas cheguem aqui e digam: não, esse aí é o Cristo que foi pregado para mim, realmente é isso. Eu olhei para isso aqui e falei assim: Senhor, dá graça para a igreja, para a gente, para que quando o povo for conferir lá na manjedoura, Cristo esteja lá, para que quando o povo for conferir no nosso coração, no nosso meio, no nosso procedimento, eles consigam ver o Cristo que nós temos anunciado. Que Deus nos ajude para isso. Amém? E eu concluo, encerro aqui, ó, versículo 14. Não, põe o 13, para a gente ler o 13 e o 14. Concluo agora. De repente, uma grande multidão do exército, né? Aqui fica mais claro, ali está a milícia, que está exército celestial, apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: segura aqui, Giovanni. E por que isso aqui é importante? Lembra que eu falei que a palavra boas novas, lá no versículo 10, se eu não me engano, é evangelho? Isso, tanto essas palavras aqui, quanto a palavra evangelho, é de um contexto de guerra. É de um contexto de guerra. E o que era evangelho? O evangelho era a boa notícia que era trazida sobre a vitória de uma guerra. Amém ou não? Então, quando o anjo desce para entregar boas novas, ele está dizendo assim: ó, o guerreiro mais valente possível do exército de Deus está entre vocês agora. Irmão, lembra do Golias? Os filisteus, eles tinham certeza que iam ganhar a guerra, porque era válido naquela época você colocar o guerreiro mais forte do seu exército contra o guerreiro mais forte do outro, né? Eles tinham certeza que Golias ia vencer a guerra, por quê? Era um cara perito em guerra, era um gigante, forte, tudo aquilo. E quando ele chegou no campo de batalha, ele amedrontou todas as fileiras do povo de Israel. Todo mundo olhava para Golias e se tremia. Quando Jesus nasceu, irmão, há 2000 anos atrás, todos os inimigos do homem entenderam o recado. O cara chegou. O guerreiro mais valente, o general do exército celestial chegou aí. E agora, isso é que eu acho engraçado, que Jesus acabou de nascer, mas o anjo que veio proclamar o evangelho já está dando notícia de vitória. Irmão, a gente não venceu quando Cristo ressuscitou. Nós vencemos antes da fundação do mundo. O povo de Deus é mais do que vencedor por isso. É o único povo que já entrou na guerra vencedor. Por quê? Por causa desse guerreiro. E agora o exército que está em torno desse guerreiro, que serve a esse guerreiro, está cantando, jubilando. É como se fosse um exército vibrando, porque o grande guerreiro agora entrou no campo de batalha. E esse nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, e a vitória é garantida por meio dele. É por isso que ele usa esses termos aqui de exército, né? Evangelho é a notícia que se traz da vitória da guerra. Os exércitos celestiais apareceram, dizendo o que, Wesley? 3 coisas a gente encerra. Glória a Deus nas alturas. Primeira coisa que o nascimento de Jesus fez: glorificou a Deus. E quando ele diz nas alturas, ele fala no céu mesmo, né? A Bíblia diz isso, que quando um pecador se arrepende, a festa, mas quando Jesus nasceu, o céu entrou em estado de êxtase. Ele foi glorificado nas alturas, os anjos vibraram, porque viram o Senhor de toda a glória vindo à terra para salvar um povo para si e concluir a sua tarefa determinada desde antes da fundação do mundo. O céu adorou ao Senhor, Deus foi glorificado. E olha que contraste, que Deus é glorificado pelos anjos, mas tem um rei chamado Herodes na terra querendo matar o cara que nasceu. Esse é o ser humano, irmão. Enquanto Deus é adorado por algo no céu, por esse mesmo algo, o ser humano se levanta com ódio e raiva na terra para frustrar os planos de Deus, mesmo que não possa fazer isso. Isso é para que a gente entenda como o ser humano está distante daquilo que Deus queria que ele fosse, desejava que ele fosse. Primeiro, Deus foi glorificado com o nascimento de Jesus. Segundo, isso aqui é a parte que mais nos importa: paz na terra aos homens. Um dia eu estava conversando com um pastor, e ele fala muito sobre... Ele mistura, né, psicologia, um monte de loucura nas mensagens dele.
E aí ele estava falando sobre a paz de Deus. E aí ele começou a usar alguns textos que falam sobre paz com Deus para falar sobre paz de Deus. A paz de Deus é um fruto da paz com Deus. Ela não é a mesma coisa. Põe para a gente, por gentileza, Giovanni. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por que paz com Deus, Wesley? Sendo justificados pela fé, por que nós temos paz com Deus? Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque antes de ter paz com Deus, nós tínhamos inimizade com Deus. Essa era... É por isso que no início eu falei o que falei e retorno, falo de novo. O homem sem Deus, longe de Cristo, é só um pecador que ofende a santidade de Deus e provoca a ira santa nele, nada mais. Põe para a gente, Giovanni, Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago. Olha lá, adúlteros. Tem outra versão que ele chama a gente de infiel, né? Infiéis, adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo torna-se... Irmão, você é uma coisa ou você é outra. Não dá para ser meio termo. O cara que não é amigo de Deus, e o único jeito de se tornar amigo de Deus, de nos tornarmos amigos de Deus, o único que pode desfazer a inimizade entre Deus e o homem é Cristo. O único que tem capacidade de reconciliar, lembra do primário na escola, né? O cara roubava teu biscoito, tu dizia: corta aqui que eu estou de mal. No Éden, Deus cortou os laços com o ser humano por causa da queda. E aí o que Cristo veio? Cristo é aquele amiguinho que fala assim: não, a gente é tudo amigo. Nem tem esse amiguinho no primário, né? Mas tem? Tem. Ela é professora de criança, tem então. Né? Então aquele amiguinho lá, né? Que vem, não, a gente é tudo amiguinho e tal. Você precisa entender isso. Nós estávamos longe de Deus e Ele nos reconciliou. Olha o que ele diz aqui. Versículo Colossenses, rapidinho para a gente encerrar. Colossenses 1, 20 até o 22. Olha lá, ó. Falando de Cristo, né? Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Está falando de toda a criação. Toda a criação foi afetada pela queda, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que Ele veio fazer, reconciliar os homens com Deus. Amém? Já viu quando você fica mal com alguém e você pede alguém para ir? Pô, vai lá, fala que eu dei mole, mas eu queria fazer as pazes. Né? Ou então filho, né? Filho que faz muito isso. Sabe que a mãe está irado com ele e pega o irmão. Fala, assim, fala lá com a minha mãe lá, para deixar eu sair aí. Fala pai que eu vou contigo. Não é assim que funciona? Fala que eu vou com você. E nem chega perto da mãe, porque ele sabe que se ele chegar a mãe vai soltar os cachorros. E o homem sozinho não tinha condição de se aproximar de Deus. Nós estávamos longe dele, afastado dele, nós não queríamos chegar perto dele. Cristo na cruz se tornou uma ponte de reconciliação. Cristo na cruz aproximou o que tinha se distanciado. Cristo na cruz promoveu paz entre Deus e os homens. Amém? Primeira coisa que ele diz é que Deus foi glorificado. Segunda coisa que ele diz é que o nascimento de Jesus promoveu paz aos homens. Que homens? Quais foram os homens que foram beneficiados com essa paz? Aos quais ele concede o seu favor. Em algumas traduções aí está os homens de boa vontade, né? Mas a boa vontade do texto não é dos homens. A boa vontade do texto é a boa vontade de Deus.
de chamar o que estava longe, pegar o que estava longe e trazer para si próprio. Você entende isso? Você compreende que, se não fosse por boa vontade, graça, misericórdia e favor, ninguém estaria aqui? Você não sabe disso não, cara. Eu acho que não entende bem. Mas não tinha jeito. Não tinha outro jeito. Não há vida fora de Cristo, não há nada fora de Cristo, só há condenação. Só há condenação. Wesley, vou dar uma volta no mundo e vou curtir um pouco, depois eu volto. Tal. Primeiro, eu compreendo que esse tipo de pessoa nunca esteve aqui. Não é o que a Bíblia ensina. Saiu dentre nós porque não era dos nossos. Segundo, é que esse povo mostra de maneira clara que eles acham que há alguma coisa lá fora. Que fora de Cristo existe caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. Que fora de Cristo existe vida. Ele falou, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que Jesus nasceu, Wesley? Jesus nasceu para que a boa vontade de Deus alcançasse os homens. E nós que estávamos longe, nos reaproximarmos daquele que é o Senhor de nossas vidas, o Criador de cada um de nós. Toda a criação se afastou, mas em Cristo Jesus, toda a criação está sendo reconciliada com Deus. É para isso que Jesus nasceu. Eu sei que você comprou um presente para alguém, isso é legal, né? Não tem problema nenhum. O crente pode celebrar o Natal, o crente pode fazer o que ele quiser, irmão. Pode ou não pode, aí a gente não pode fazer o que não convém, né? Não deve, na verdade. Poder pode, não deve fazer o que não convém. Mas se tem uma data importante para os cristãos, onde a gente pode expressar de maneira clara o que cremos, é essa. Dá um presentinho, troca um amigo oculto. Né? Ontem Júnior já até veio com o presente dele. Aqui, ó. Ontem a sobrinha dele, a Cleo, deu presente para ele, depois entregou na minha mão, né? Quase que eu levei. Mas aí deu para o Júnior até com o presente aí já. Cara, isso tudo tá de acordo com a nossa mensagem. Isso exalta a obra de Cristo, o que Ele tem feito no meio de nós. Isso fomenta esse sentimento de querer honrar Deus por meio do que Ele fez. Faça isso como uma rabanada de boa, mas não esqueça, irmão. Não esqueça que Cristo nasceu, encarnou, veio entre nós, porque estava todo mundo perdido. E somente nele há salvação para todos os homens. Amém? Se coloque de pé, por gentileza.